Olá, e hoje estamos com mais um episódio do podcast Eles por Elas, com Liliane Bento e um convidado muito especial, Jefferson Zominhan. Eu estava na dúvida. E nós estamos no Novembro Azul e ele vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre a saúde mental do homem. Porque a gente fala muito em novembro, do câncer de próstata, de outras doenças, né, Jefferson, que não é só para homem, mulher também, mas essas doenças físicas, normalmente, ou sempre, elas têm uma origem no emocional. Eu acho que o Jefferson pode nos explicar melhor isso. Olá a todos, né? Então, primeiro parabéns, Liliane, porque a gente percebe todas essas entrevistas, essas formas que a gente está representando desse Novembro Azul, né, que muito pouco fala sobre essa característica importante da nossa mente humana sobre nós mesmos, né? Já o pessoal lá atrás, né, os primeiros estudiosos aí da mente humana já falavam realmente que as doenças têm origem psicossomática. E hoje nós temos muitos estudos, inclusive a neurociência está começando a caminhar por essa coisa, né? E para que a gente possa entender realmente que se nós passamos por um efeito, até a biodecodificação, que é uma coisa estudada pela nova medicina germânica, chamada Dr. Hammer, fala claramente que se nós sofremos um efeito traumático, sentido por nós, só nós, daí pode estar 10 numa sala, mas para você foi uma facada no peito, né? E que teve um cunho emocional de alto impacto, algum órgão vai sofrer com isso. Isso se tiver acontecido em qualquer momento da nossa vida? Em qualquer momento da nossa vida. Quando nós somos jovenzinhos, que não temos ainda uma percepção muito grande do negócio, ele vira quase uma programação que gera crenças, né? Que a gente chama aí hoje de crenças limitantes, né? Mas no grande ponto é que na nova medicina germânica, né, se fala muito disso, e nós da parapsicologia também falamos bastante disso, da gente entender realmente essa somatização, de onde que vem esses processos, mesmo um câncer de próstata, mesmo um AVC, um infarto, que na realidade o homem no Brasil falece muito mais por essas doenças do aparelho circulatório do que o próprio câncer de próstata. Por isso, parabéns pela iniciativa da gente tocar nesse tema tão importante aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Na realidade, eu prefiro sempre construir a ideia a respeito desse negócio para que todo mundo construa junto com a gente, né? E entender realmente que nós não somos invulneráveis e conforme está nosso processo mental, ele vai fazer uma expressão física no nosso cérebro, que vai ter uma plasticidade, um caminho neural que vai repetir fatos. Antes de eu fazer uma pergunta muito importante, eu esqueci de apresentar tudo o que o Jefferson é, todo o conhecimento, para não acharem que alguém que caiu aqui de paraquedas para falar sobre a saúde mental, que é uma coisa tão importante. Ele não fez um cursinho pela internet, então se puder só apresentar tudo que você já sabe, o que você já fez. Gratidão. É legal, porque realmente o pessoal, até quem me conhece que deve estar vindo, fala, esse cara é químico, que está falando isso, né? Mas eu estudei parapsicologia clínica durante 3 anos, né? Já fazem mais de 8 que eu ainda trabalho na minha empresa, mas eu ajudo as pessoas que me procuram a se autorreconhecerem, eu prefiro usar essa palavra, né? E eu fui para esse caminho exatamente porque eu percebia dentro das empresas, a qual atuo ainda, né? As dores das pessoas, né? As pessoas ficando doentes, burnout, essas coisas todas que fala, por que isso acontece, né? E nós vamos ver que são programações mentais. Então eu fui estudar parapsicologia clínica. Eu escolhi a parapsicologia clínica porque realmente nós tratamos de um aspecto que para mim é sumariamente importante, que é um olhar muito profundo ao processo de nascimento, primeira infância e antes ainda intrauterino. Depois eu fui estudar um negócio chamado psicogenealogia, que está começando a entrar em evidência forte agora. Até legal fazer um podcast sobre isso aí. Uma das principais expoentes no Brasil é a Letícia, né, que é minha sócia do Instituto Ulis. Ela pode fazer um bate-papo contigo a respeito disso também. E a psicogenealogia estuda realmente qual a interferência dos teus ancestrais no seu transgeracional sobre as suas ações e reações atuais. Além disso, depois eu fui entender um pouco essa dinâmica da energia que nos cerca. Aí eu estudei com o Dr. David Hawkins, através dos livros dele, né, claro, ele já faleceu, para entender realmente as vibrações do ser humano, né, que a gente se encontra
esses fenômenos, a gente atrair para nós coisas ruins ou boas. E aí entrei na física quântica, fiz todo o curso com Amit Goswami. É isso que eu ia perguntar agora. Você também fez com ele, que a gente lê também. Não, esse foi direto com ele lá, todos os módulos, né? E fui entender depois de tudo isso aí, então tá, existem essas energias, aí eu fui experimentar Reiki, Theta Healing, barra de Axis, para entender essa interação toda com o ser humano, nossa característica, nossa forma de pensar e agir, e como nós podemos, modificando o nosso processo emocional, modificar um instante de vida que vai conduzir-nos a uma nova vida a ser vivida, né? Então, esse é um pouquinho do Jefferson. E como foi esse caminho do Jefferson entre a química, que é extremamente racional, 2 mais 2 é 4, é tipo matemática, totalmente. É o que está ali, né, que pode provar, para uma pessoa que acredita e estudou aquilo que não é palpável, mas que sabe que interfere na vida das pessoas. Como é que se juntam essas duas pessoas? Eu vou fazer uma frase aqui para vocês, principalmente pessoas que trabalham na instituição, mesmo que não trabalham, porque a gente está sempre com equipe. É difícil você trabalhar sozinho, está sempre junto. Você faz, por exemplo, os podcasts, mas está sempre junto com alguém, está sempre com a equipe técnica, com alguém. Tem um companheiro fiel aqui. Isso, está aqui nos suportando, gratidão, né? E aí, eu percebi o seguinte, eu tenho uma frase que fala assim, ó, não existem empresas. Coloquei isso no meu livro, inclusive, não existem empresas. Existem seres humanos fazendo negócio, de alguma forma. Então, quem duvida disso, é só tirar todos os CPFs da sua empresa e deixar o CNPJ conduzir. Aí perceber que a coisa não vai dar certo. Né? Então, observando as dores do ser humano dentro da empresa, que eles eram menos produtivos em função de um medo, em função de alguma coisa que eles estavam acuados a não fazer. Por exemplo, um chefe que tem uma seguinte frase, que eu já ouvi até recentemente: eu sou muito difícil trabalhar comigo. O próprio chefe O próprio chefe falando isso. Aquela pessoa não está atendendo bem, vou colocar ela no quadrante 1, sabe? No século XXI isso não se faz mais, mas tem gente que estuda e faz ainda. E o que é o quadrante 1? O quadrante 1 é uma técnica que existe 4 quadrantes, no último você está lá, deixa a pessoa fazer o que ela quer porque você confia completamente. No quadrante 1, para não passar todos eles, no quadrante 1 fala assim, ó, essa pessoa está sob observação intensa e tudo que ela fizer vai ter que ser aprovada. Nossa. E aí você tem, na realidade, um modelo de escravidão, né? E não de evolução, de maturidade, de crescimento, de conhecimento. Então, existem pessoas, eu acho que você que está nos ouvindo aí deve conhecer alguém assim, e aí a minha proposta, inclusive, é trabalhar institucional, né? Mas as empresas, para ter realmente um diferencial. Porque eu me lembro, quando eu trabalhei lá atrás, estava ainda na parte de química, estou na parte de química ainda, mas depois, como você perguntou, eu fui para esse lado exatamente para entender essas dores. Quer ver? Eu vou fazer uma parte aqui para vocês assim. Qual é, eu acho que você já leu, então se você quiser responder, assim, qual é o oposto do amor? Ah, pois é, eu li, mas agora o que eu vou responder eu acho que está errado. Chuta, manda que a gente fala que o oposto do amor é o ódio, mas na verdade não é. O oposto do amor é a ausência do amor, não é? E o que é a ausência do amor em si? Boa pergunta. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa... No português dá para fazer isso numa boa, então vamos fazer e tá certo. Tem uns caras que discutem, mas, gente, vocês vão perceber que dá certo. Amor, se você pegar o azinho dele lá, é uma negação, né? No começo da frase, normal, aquela coisa toda é uma negativa. Então nós temos o A ali no amor. Então vamos separar os dois, o A e o mor. O mor, ele está relacionado ao mors, do latim, que significa morte. O A é não. Junta tudo agora. Amor é? Não a morte. O que é contrário de morte? Vida. Vida. Então, o amor é isso. Eu via isso nas empresas. E o que é o contrário do amor? Gente, pasme. É ódio? Sim. Não, mas o ódio não é o contrário do amor. Pois é. Ele não é direto, não. Vamos chegar lá. Aí você vai ter a representação do ódio, você vai ter a representação da raiva, do enfurecimento, da birra para as crianças, para adulto também. Mas tem um fundamento bem grande aí, que é a principal emoção, que inclusive é uma das melhores emoções do ser humano, se bem conduzidas, chama medo. O contrário do amor é o medo. Eu só sinto raiva por medo de ser colocado de lado,
medo de ser esquecido, medo de ser rejeitado. Aí eu esbravejo por causa disso, porque eu preciso ser reconhecido, eu sou um ser humano, sou um ser humano gregário, eu preciso viver em sociedade. Como é que você vai me rejeitar? Como é que você vai me tirar dessa situação? É por isso que diz, né? Se preocupem quando a pessoa está quieta, ela não reclama de nada. Enquanto está reclamando, ela está querendo vida, ela está querendo que mude, está querendo amor. E aí o que acontece? Precisamos ver para essa pessoa o que está faltando para ela ter uma expressão mais calma. Então, será que ela está sendo reconhecida o suficiente? Ou será que a percepção dela, que é o principal, a percepção dela de reconhecimento está muito baixa? Às vezes, a gente faz isso com criança, nossos filhos. A gente dá tudo, e a criança quer mais, porque ela não percebe esse movimento do pai de querer fazer coisa. Então, para uma criança, e mesmo para um adulto ainda em treinamento, ele necessita passar pelo processo de frustração. É importante fazer isso. E a partir do momento que você frustra o teu filho, mas você com amor está lá para falar assim, olha, a vida vai fazer isso com você, estou aqui do teu lado para te conduzir. Então, nós pais, é importantíssimo ter isso na cabeça. Dentro da empresa, não muda muito, mas você está falando com um ser adulto já dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, numa escola, onde você estiver. Então, para esses casos, é claro que não tem como você tratar como uma criança, levar lá realmente com esse aspecto de induzir a frustração. No caso dessas instituições, chama de desafio. E você tem que deixar essa pessoa ser desafiada para ela fazer o amadurecimento daquilo, mas ela tem que entender, diferentemente daquela pessoa que fala amigos, negócio à parte. Isso é a coisa mais ridícula que eu ouço. Sério? Sério. Amigos, negócio à parte, no século XXI, né? Eu sou difícil de lidar, aquela coisa toda. Não, você está junto. Aí você é um líder. E aí tem uma outra coisa dentro das instituições que eu falo. Líder, para mim só tem uma coisa, a definição para líder. É a pessoa que inspira. Sim. É a pessoa que você quer estar e fazer muito próximo do que ela está fazendo. O restante pode ser um cara técnico fantástico, um excelente diretor, um excelente gerente, um excelente supervisor, o que seja. Então, voltando à origem do amor, para chegar naquela uma voltinha, né, mas foi necessário para fazer a construção, o amor, então, é o oposto do medo. E quando eu estava, então, na figura de químico, ou depois de CEO de empresa, eu percebia aquela formação de panelas, né, acho que só na minha empresa tinha, né, não tem mais lugar nenhum por aí, né. Até empresa pequenininha tem. Aí eu ficava perguntando assim, tá, por que se forma? Por causa aí a quântica e outras coisas, a própria... Agora a gente vê pela plasticidade cerebral, não chega a esse ponto, mas eu entendo que pode ser por esse caminho. As mesmas vibrações se juntam para sobreviver, como era lá na época das cavernas e depois, né? Os iguais se juntam para sobreviver. E esses iguais se juntam para sobreviver, então começa a formar essas famosas panelinhas, que seriam pessoas com a mesma vibração, com a mesma forma de pensar e agir. O problema é que nós não temos, dentro de uma companhia, por exemplo, várias formas de pensar e agir. Nós temos um objetivo de empresa, de instituição. Então, o que falta para as empresas hoje é entender o ser humano para atender a necessidade básica de sobrevivência desse ser humano, para sair desse processo de medo e com esse processo de amor não é só amor amoroso mesmo, né, de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, não tanto faz, mas não é esse negócio de parceria, de parceiro, mas é um estado de conexão com o todo, né, através da tua expressão de alma, da tua expressão de vida, né? Quando isso quebra, foi que eu percebi dentro da empresa, eu tinha um chefe, ele está infelizmente agora bastante doentinho, mas eu gostava muito dele, Luiz Fernando, espero que um dia chegue isso até ele lá. Mando para ele depois o link. O Luiz Fernando foi uma pessoa assim que foi um exemplo para mim de liderança, de como conduzir equipes e pessoas. E um dia eu vi ele saindo, a enfermeira pegando, ele estava na cadeira de roda, estava lá com um suposto infarto, não foi, mas estava com suporte, seja burnout, que a gente chama hoje, naquela época não tinha esse nome. A enfermeira pegando o celular da mão dele, chega, você não vai ter celular nenhum, vamos falar com a tua família, que está tudo bem. E ele indo para o hospital. Eu falei, poxa, o que aconteceu aqui? Isso lá atrás. E aí, isso foi construído, não foi lá que eu comecei a estudar, foi 20 anos depois, praticamente, né? Mas eu comecei depois a perceber essa mesma característica em muitas pessoas. E ocorreu, inclusive, com uma moça que trabalhou comigo, né?
que eu tenho ela como filha, na realidade. E aconteceu com ela por um evento, a gente não vai entrar em detalhes, que não, é muito particular dela, não posso fazer isso. Mas foi um processo de crescimento dela que eu tive que me afastar para que ela pudesse se crescer mentalmente. Hoje, graças a Deus e a evolução dela e essa postura que eu tive que me afastar um pouco, voltamos a ter o mesmo grau de intimidade, eu e a família dela, a filha, o filho, tudo, o marido, né, que nós tínhamos antes, a qual sou muito grato. Então, nós precisamos entender. E aí, baseado até nesse segundo exemplo que eu falo para vocês, quando nós falamos que uma pessoa está nesse estado de não amor, né, esbravejar tudo que agora descobrimos, e gravem bem isso, é o seu estado de medo, você senta na frente dela, olha nos olhos dela e pergunta assim: qual é o teu medo? Como eu posso te ajudar? Essa pessoa desmonta na tua frente, você tem que estar preparado para isso. Pô, tem uma série, né, lá do diabo, que ele olha nos olhos e pergunta qual é o seu desejo. Então, e aí puxa pelo... Isso é perigoso. E aí, puxa, e aí nós descobrimos exatamente o que é esse medo, e às vezes a grande maioria das vezes, é uma percepção negativa sobre uma situação que está ocorrendo dentro daquela instituição. Então, aproveitando que você falou da percepção negativa e voltando, né, um pouco ao Novembro Azul, sim, e que todas as doenças, então, têm alguma ligação com algo que te aconteceu ou que você pensa, apesar de a gente saber que os homens também são relapsos, né, não cuidam muito da saúde, não fazem exames preventivos iguais às mulheres, pelo menos na maioria das vezes, alguns fazem, né? Como que nós poderíamos dizer assim, independente da pessoa, teve um câncer de próstata. Normalmente isso deve estar ligado a alguma emoção, como você falou. Qual seria a emoção desse homem que teve o que levou ele para isso, além dele não ter esse cuidado? Né? Vou contar um caso, que foi o caso de descoberta do que é chamado aí da nova medicina germânica. O Dr. Hammer, lá nos idos dos anos 60 ou 70, não me lembro, ele teve um filho acometido, alguém atirou em direção a uma festa que o filho dele estava, pegou no filho dele. O Dr. Hammer, ele era um médico. E dias depois faleceu, porque realmente foi um ferimento muito grave. O filho dele faleceu. Filho do Dr. Hammer. Tempos depois, a esposa dele teve câncer de colo de útero e ele teve câncer de próstata, quase que ao mesmo tempo. Ele, como estudioso, ele parou e pensou um pouquinho: peraí, o que aconteceu aqui? Por que os dois? E aí começou essa coisa chamada nova medicina germânica, que a medicina até então, enquanto ele estava vivo ainda, não aceitava, expulsaram ele da ordem médica. Tudo que nós vimos que aconteceu com Freud, com Einstein, que ninguém entendia eles, e hoje estão acolhendo. Todo mundo, né? Infelizmente é assim, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: se tiver médico, cientista nos ouvindo, só abra um pouquinho a cabeça. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, todo o processo de comprovação científica começa, entre aspas, com uma maluquice qualquer aí. Algo que ninguém está esperando. Uma observação, uma observação, e só que essa pessoa que observou, ela acredita tanto que vai atrás, e os outros massacram. Então não massacrem, sabe, ajudem a desenvolver. Bom, aí ele foi pesquisar, e olha só que interessante, os 2 órgãos reprodutores e um filho falecido. Qual é a associação? Ter filhos causa muita dor, então vou anular os órgãos que fazem isso. Então, mas nenhum dos dois morreu. Conseguiram porque tratar. Daí o que acontece é importante isso. Porque assim, ó, se a gente se cuida mentalmente, se tiver todo um trabalho de autoconhecimento e reconhecimento do que nós estamos programados, as nossas crenças, ali a gente fala muito aí de crenças limitantes, né? Elas limitam até uma hora que você não sabe o que está acontecendo contigo. A partir do momento que você descobriu, ela é impulsionadora, ela inverte dependendo da sua busca. Quando você vai a fundo nisso, né? Você começa realmente a perceber certos aspectos que possibilitem crescimento e evolução. Tá bom, isso não aconteceu. Então, leite derramou. Estou com câncer, o que eu faço? Vai para a medicina forte. Sabe, faça todas as aplicações, né? Trata e, paralelo, trate o mental. Então, isso do mental é importante, porque assim, nós estamos no mês da saúde do homem, mas também outubro foi o das mulheres, né? Câncer de mama. E eu conheço várias pessoas que tiveram câncer de mama, inclusive a minha irmã, e na época ela também parou. Por que eu? Porque nós não temos nada de genética, nenhum parente tinha tido, mas ela teve o câncer de mama, descobriu a tempo, né, operou, mas daí ela foi procurar as terapias alternativas. E numa sessão de reiki, a pessoa falou para ela assim:
toda mulher que tem câncer de mama, ela tem algum problema emocional que não foi bem resolvido no seu relacionamento amoroso. Seja com um homem ou com uma mulher. E eu conheci outras pessoas que realmente tinham um passado, que tinha algo que tinha impactado muito, como você falou. Então, seria isso? Também, porque o ser humano é tão complexo, porque assim, se eu me decepciono demais, eu mulher, me decepciono demais com um homem, por exemplo, a mulher é feita, gente, para procriação. Nós estamos aqui na Terra para um negócio chamado perpetuidade da espécie. Essa é a nossa função aqui na Terra. Só que Deus foi tão bondoso que ele deixou a gente curtir esse negócio. Então, a gente pode curtir a Terra, curtir todas as... ser feliz. Ser feliz. Ser feliz aqui. Tá, eu tive uma decepção muito forte quanto a alguma coisa amorosa. E não quero mais isso para mim, porque se eu tivesse com esse parceiro, eu tivesse tido um filho com essa parceira, tivesse um filho e tal, lá na frente ia ser realmente um negócio muito ruim, né? Então, para que eu preciso daquele órgão? E aí a mama é um órgão que sustenta a vida. No caso, por exemplo, quando você pega o útero, ele é uma incubadora, né? Sim, para a vida. A mama realmente sustenta a vida. Pode ser a vida do teu filho, qualquer outra vida, né? Então, realmente é um órgão bastante impactado. Então, pode ser nesse caminho. É que, eu estou falando tudo não pode, tá, gente? Porque o ser humano é complexo e a gente consegue chegar na origem, mas precisa de muitos detalhes, né? Não era um bate-papo de 5 minutos que a gente consegue chegar, às vezes consegue. Mas eu prefiro não ir para essa seara. Então, sim, pode ser. Assim como hoje se estuda muito realmente do impacto das doenças, quando você fala, por exemplo, de diabetes. O que pode ser uma diabetes? Pois então, eu também estudei isso um pouco, e tem o livro da Cristina Cairo, né? E ela fala que a diabetes tem um pouco da tristeza. E a diabetes da minha mãe, que é diabética, piorou depois que meu pai morreu. Então eu acredito que tenha uma relação. Ela já tinha diabetes, mas era controlada. Depois que meu pai morreu, ela começou a descontrolar e ainda fica com raiva. Bagunçou tudo, né? Aí quando ela tem a raiva, aí o pâncreas já está afetado e entra o fígado junto, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Porque quando você pega, por exemplo, eu sempre falo, todo podcast que vocês estão ouvindo, que vocês me ouviram, ou até nas palestras, eu sempre falo aí dessa série do Netflix, né? Falamos no outro, inclusive, Como Viveram 100 Anos, né? Chegaram aos 100 anos. E os 5 zonas azuis que eles falaram no mundo aí, todos falam a mesma palavra, felicidade. Pois então, todo mundo está falando muito sobre isso, né? Felicidade. Porque você olha para esse povo aí, você vai lá na Itália, os caras comem massa o tempo todo e tal. Quantidades suficientes, não é se matar e comer massa, né? Mas comem mais do que a gente e vivem felizes. Isso, então, o negócio é felicidade. Vamos lá o caso da tua mãe? Então, a partir do momento que o teu pai se foi, ela perdeu a felicidade de algum aspecto. E aí você incrementou a não doçura da vida mais, diabetes. É uma boa explicação. Então, voltando aos homens, né? Nós falamos que a mulher normalmente é um câncer de mama por uma decepção amorosa no relacionamento, enfim. Mas e o homem? Ou a perda de um filho, pode ser, porque é uma relação amorosa também. Mas um homem, quando ele tem uma decepção amorosa, pode-se dizer que também pode ir para a próstata? Pode estourar em qualquer órgão que for relacionado a esses aspectos, por exemplo, de companheirismo, né? Nós estamos falando do pâncreas relacionado à vida como um todo, né? E que importa a relação ao companheiro em si. A Cristina Cairo fala até um negócio interessante que, num podcast aí que eu ouvi ela falar, né? Que ela fala assim que toda vez que você tem uma decepção, porque é bem relacionado à nova hemisféria germânica, muito intensa, principalmente a mulher, 1 ano depois alguma coisa pode acontecer. Tem que ficar de olho e tem que corrigir nesse 1 ano aí. Não pode demorar mais tempo? Não, segundo a experiência dela, né, pode demorar mais tempo. Por quê? Porque se você encarar aquilo numa boa, você teve um efeito traumático, sofrido só por você mesmo, até percebido, pode estar 10 na sala, mas foi percebido só por você mesmo, com uma facada no meio do peito, aquela coisa toda assim, e você no meio do caminho resolveu cuidar da sua vida, sim, vai ter nunca problema. Esse é o ponto. O ponto é, gente, aí me permita fazer mais um adendo, que vocês percebem que é uma construção, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. O ser humano, ele é racional ou emocional? Ele é emocional, mas a gente tenta ser racional. A gente briga. Essa é a resposta. Então, por quê? Porque o racional nos deixa no controle. Eu estou aqui, estou vendo o microfone, estou vendo você.
copo d'água, outro microfone, tudo. Né? Ok, esse é o meu racional. A matéria, né? A matéria. Só que, no fundo lá, o meu subconsciente está lendo se eu estou feliz de estar aqui. Se nesse momento aqui eu estou me sentindo em paz, em harmonia. Na parapsicologia nós temos um tripé que a gente usa para tudo quanto é coisa. Para começar as conversas, né? Como que um ser humano sai do eixo? E aí, daqui a pouco a gente está no homem específico, você vai ver que interessante. Sai do eixo. São 3 leis cósmicas que a gente fala que pode ser. Você pode estar aqui em Marte, vai se dar na mesma. A primeira lei chama lei da harmonia. Você é desarmônico, tem alguma doença mental ou física. Sim. A segunda lei cósmica que rege o ser humano, ela chama lei da vibração. A lei da vibração refere-se ao ato de você dar e receber. Eu dou muito da minha vida para outro, eu extingo a minha energia, eu me torno doente também. Pode ser de alguma forma. Quando a pessoa se dá demais para qualquer situação, até para um filho, né? E vice-versa. Se você absorve muita energia e não devolve pro mundo, pro sistema, para a tua família, você também está em estado de desarmonia. Então, o equilíbrio é importante entre o dar e receber. O dar e receber. Aonde é que você acha esse equilíbrio? De novo, na palavrinha felicidade. E aí, tem uma terceira lei cósmica que se chama evolução. Evolução é o ato contínuo de você jamais parar o teu processo de aprendizado nessa tua existência. Se conhecer. E mais, se desafiar, ser criativo. Se conhecer, se auto-reconhecer, a partir do momento que você tem um bom grau de conhecimento, não é completo nunca, mas você fala, agora eu vou me desafiar para mais ainda em termos de conhecimento, vou estudar direito agora para saber como é que é, sabe, qualquer coisa assim, alguma coisa que seja um desafio, engenharia, vou estudar cálculo, sei lá. Não, não parar nunca. Não entrar naquilo que algumas pessoas fazem 50 anos, 55, 60, já estou velho para aprender isso, já estou velho para ir a tal lugar, já estou velho para não sei o quê, ela começa a se limitar. Olha só que interessante, quando você fala isso aí, você está falando para o seu subconsciente, através de uma impressão emocional, que eu já fui. Agora é só esperar a morte. Mas eles falam assim, poxa, morreu com 65 anos, 70 anos, não vi, sim, ele se desligou. Literalmente, eu vi isso, tá? Dentro da minha família. Então, e não só na minha, eu estou falando para vocês, observe a vida. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse aspecto realmente dessa formação de doença em nós, tudo está relacionado, primeiro nesses 3, se você precisa estar em harmonia, em evolução e em vibração. Vibração, dar e receber, lembra? Então, o que está acontecendo com a sociedade mundial hoje? Não é só no Brasil, não. O Brasil está virando assim também, infelizmente Venezuela já é assim, a Argentina está chegando nisso, não estou falando de política, tá? Peço que você observe. As pessoas estão esperando dar coisas para ela. Querem, né? Querem, só que ter. Então, o efeito do trabalho para você construir, para você ser criativo, morreu. O que vai acontecer com a sociedade? Vai acontecer a mesma coisa. No segundo ponto desse aspecto de harmonia, de evolução, você realmente tem que ter total harmonia com você mesmo. E você sempre no teu coração. Agora, me diz uma coisa, como é que a gente vai pegar os jovens de hoje em dia, que vivem nas telinhas de computador e nas telinhas de celular, e você vai falar para ele, olha, você é um ser gregário, sabia? Sim, eu tenho 45 mil pessoas aqui me seguindo. Não, você tem 45 mil bits seguindo, sei lá quanto é, só para você entender um número. É isso que você tem seguindo você não tem pessoa nenhuma. Então, num show agora, acho que foi do Coldplay, eu não me lembro, agora foi recente. O carinha lá, eu esqueci o nome dele, o cantor do Coldplay, ele é muito, eu gosto muito dele. E o pessoal estava lá, ele cantando, e o pessoal catarinha lá filmando, né, com o celular. Todo mundo, né? E não curtiu. Isso, acho que você viu isso. Ele pediu, parem, vivam a vida agora. Este momento, né? Depois esse vídeo vai pro ar, vocês catam o que vocês quiserem de lá. Vivam agora, desliguem isso. Mas Sabe, então esse movimento é muito importante para que a gente possa entender o ser humano como de origem como gregário, e que você precisa desafiar. No meu tempo de adolescente e como criança, nós íamos para a rua jogar futebol. Agora vamos começar no lugar dos homens aqui, né? Vôlei queimada. Bom, tudo isso, só que eu era tão ruim, mas tão ruim no futebol,
que eu era escolhido por último para não deixarem eu lá do lado de fora. É verdade. Não tinha mais nenhum, você entrava. E aquilo me deixava, sério, decepcionado, né? Chegou um dia, eu falei assim, preciso resolver esse negócio. Foi bem assim, mano. Quer saber? Vou ser goleiro. O goleiro é que escolhe. Acabou o meu problema. É sério. Era um bom goleiro. Não, me virava até melhor do que correndo atrás da bola, porque eu não me entendia ali de correr. Para segurar, até eu sempre fui um pouquinho mais alto, me ajudava. Então, assim, cadê essa criatividade hoje em dia? Cadê esses seres jovens disputando um espaço para ele? Eu disputando espaço aqui, vocês perceberam do que a gente está falando, não é passar por cima de ninguém, é criar uma alternativa para a sua sobrevivência. Como ser feliz. Mas daí nós estamos com um problema muito sério na sociedade, porque os pais desses jovens ainda não se entenderam. Como é que eles vão ajudar os filhos? E qual é o problema? Onde é que nós nos perdemos, né? Pois então, onde houve essa... onde houve essa ruptura e tal, né? Então, de qualquer forma, esse é o status que está ali. Nós precisamos agora ajudar os pais a olhar para isso. E graças a Deus os novos jovens estão vindo aí com o que a gente chama de chip atualizado, né? Eles já estão enxergando o mundo de forma diferente. E aí entra esse aspecto que você está falando, que nós começamos a falar aqui, da importância do Novembro Azul, tal. E do aspecto masculino que não se cuida. Exatamente por causa disso, porque o homem acha que ele tem que ser durão, ainda acha. Gente. Aprendeu assim na infância, o homem não chora, isso, né? Tem que o homem ser nunca durão. Tem problema nenhum. Não tem. E Jesus, olha, que mais tem problema, né? Quando a gente fala de problema mental aqui, não é relacionado a você ter alguma psicopatia grave, não é isso. É pelo fato de você não se conhecer, se reconhecer, você encara e vê a vida com uma percepção de um único olhar. Um único olhar que veio de uma família, por exemplo, ou de uns amigos, ou alguma coisa parecida, que pode não ser a realidade, né? É fácil você ver isso. Você está aqui no Brasil, de repente você sai daqui, você muda lá para um país lá do mundo árabe, ou mesmo para a China. É tudo diferente. O que você vai fazer com isso? Então você tem que se adaptar a essa cultura. Você vai ter que pegar todas aquelas crenças e programações que você tinha e se adaptar, senão você não vive. E sofre, né? E sofre muito se não fizer isso. Então, essa coisa que você falou do homem, da criação, é uma coisa muito interessante, porque não todos, mas eu acho que a maioria dos homens, por exemplo, o homem trabalha o dia inteiro. Acredito que não você. Mas eu vejo até alguns amigos jovens aí, que trabalham, lutam, se preocupam, dinheiro, pagamento, não sei o quê. Chega em casa, teve um dia horrível. Ele não divide esses problemas, porque ele não quer preocupar a namorada, ou a esposa, ou a mãe, ele fica com tudo aquilo para dentro. Talvez por isso que tem mais homens tendo AVC do que mulheres, não seria isso também? Também. Eu sou um desses casos, tá? Até hoje você também é assim? E tanto estudo para quê? Porque ainda eu tenho muito desafio para frente. Eu comecei a quebrar alguma dessas amarras muito recentemente, gente. É verdade. Com tudo isso de estudo, como você falou. Eu falo assim, ó, eu gosto de me colocar como exemplo, sabe? Veja o pobre mortal, então. Se você faz isso, coitado de quem ainda não começou a estudar. Então, e aí o que acontece? Uma coisa curiosa, né? É importante a gente ter realmente essa percepção que o outro está lá para nos ajudar. Mas homem, normalmente, eu ouvi de um homem não faz 10 dias, que ele estava reclamando que não teve alguém para fazer um exame, eu disse, mas eu podia ter te ajudado. Homem não pede. Se você não pediu, não tem bolinha de cristal. Como é que vai ser? Isso, né? Isso. Qual o problema do homem se manifestar? Não é fraqueza. Que é isso? Como resolver isso? Agora, quer ver só, de onde que vem a sua programação? Não vou dizer que é só essa, tá? Mais uma delas. Como é que as mulheres... primeiro, homem, vocês acham que escolhe a mulher, você está errado, tá? É o contrário que acontece. É a mulher que escolhe. Então, capricha. Então, o que acontecia lá na época lá das cavernas, ou depois? Realmente, a mulher via qual era o melhor ser reprodutor. Sim, antigamente essa era a escolha. Não é? Né? Só que isso aí está gravado aqui no meu macaquinho interior, lá no fundão. Então eu tenho que brigar com esse meu sentimento toda vez que ele chega comigo. Aí você consegue evoluir. Através de uma criatividade, que nem no jogo de futebol que eu falei para vocês, mudar aquele panorama, aquela coisa que está ali, para eu ter um negócio diferente. Então é muito importante que você saiba que aquilo já passou. Você não precisava ser o melhor, o mais forte, o mais cruel, o menos cruel, né? Mas não, você tem que ser um ser humano que entende o ser humano. A hora que o homem começar a chegar nisso daí, e hoje, até pela essa vibração, eu me relaciono com muita gente que pensa igual, né? Assim, né?
E nós vemos que começa a acontecer uma sociedade toda diferente. Inclusive na ingestão alcoólica, na ingestão de comidas gordurosas, que interfere na inflamação orgânica, que produz maior possibilidade para AVC, para infarto e tal. Então, o homem não fala, mas aquele negócio está dentro dele. Aí o que ele faz? Vai no boteco descarregar as energias que ele acha, né? Ali fervendo. Ou que ele acha, que a cabeça está fervendo. Então ele faz uma ingestão de bebida alcoólica muito superior ao que poderia ser e deveria ser, e comida gordurosa, e depois vai falar mal do chefe, do sei lá quem que aconteceu durante o dia. Né? Então você coloca na tua mente tanta coisa negativa que descarrega através do teu cérebro quantidades de hormônios prejudiciais, o cortisol, tudo na corrente sanguínea. E aí todas as tuas células estão afetadas. E aí traz a doença. Aí traz a doença no órgão de impacto que você tem maior... Fraqueza, digamos assim. Você quer ver? Eu extraí a vesícula no ano de 2000, né? Então, vesícula, mesma coisa, está relacionada ao fígado, que é uma filtração da vida. Eu também tive que tirar a vesícula. Então, agora, esse aspecto, olha gente, um pouquinho da minha vida, quando eu estudei química, era técnico em química, eu estudava das 7 da noite às próximas 11 horas, um horário diferenciado lá, por causa para não ter aula de sábado. Eu sou do interior de São Paulo, no estado chamado Americana, e estudava em Piracicaba. É uma coisa sair daqui para Brusque, mais ou menos. E com a estrada igual que é daqui hoje, para Brusque. Complicada. Então eu chegava em casa 1h da manhã, eu entrava no trabalho às 6h30 da manhã, saía às 4:45, eles me deixavam sair 15 minutos antes, para eu pudesse chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, quer dizer, engolir, né? Correndo. E não tinha tempo nem para estudar. Eu tinha que usar alternativas, prestar muita atenção, estudar no ônibus e um montão de coisa. Então, essa foi minha vida toda. E hoje, inclusive, né, eu trabalho como voluntário da REG, sou CEO da minha empresa, junto com os meus sócios. Você faz um monte de coisa, né? Não sei como. Eu sou presidente de uma outra associação de químicos, né? Mas eu acho que são propósitos. Então, assim... Mas hoje você se permite parar para almoçar, ter os momentos? Isso. Eu escolho. Hoje eu escolho. O que eu não entendi naquela época, que é importante vocês saberem também, é que assim, a escolha é extremamente importante. E também escolha que deixa em paz. Então, naquela época eu vivia nessa toada aí, e depois até o ano 2000, né, eu trabalhei multinacional, viajava muito. Chegou uma vez, eu estava viajando tanto que eu estava em Lima, no Peru, eu acordei com taquicardia no hotel, eu não sabia onde eu estava, né? Sério, eu olhava para aquilo assim, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Aí eu respirei, comecei a respirar, não tinha nada dessas técnicas, não. Comecei a respirar, falei, como é que eu vou descobrir onde é que eu estou? Bom, falei, se é hotel, deve estar alguma coisa escrita. Aí eu fui lá, estava ali no Peru, aí ele voltou, toda a memória, né? Tomei um banho, porque eu estava ensopado de suor, né? E voltei a dormir. E mais um pouco. E aí, então, são escolhas que a gente tem que fazer. Então, a minha vida realmente foi um negócio extremamente puxado. E quando a gente pega no aspecto geral do homem, é assim. Nós temos que... O homem tem que vencer a qualquer custo. E, infelizmente, a mulher está entrando nessa onda também, que é prejudicial. Portanto, que quantidades de AVC, infarto em mulher... Está começando a aumentar. Interessante. Quando o Jefferson fala de homem aqui, é gênero. Porque pode ser um homossexual, mas ele tem o mesmo comportamento do hétero. Porque eu tenho amigos homossexuais e que você olha, porque eu estou na corrida, eu tenho isso para fazer, eu não posso ir numa academia, não posso, não sei o quê. Parece que está incutido assim nos genes do homem, independente, né, da orientação sexual dele, ele se comporta dessa maneira, não divide problemas. Não... Por quê? Porque a programação ancestral para ver como isso é importante, masculina, né? que ele vem carregando, está lá. Como isso interfere. Eu estava conversando agora com a minha filha é homossexual. Eu estava conversando com ela agora recentemente. E ela estava com um problema lá de... o fluxo menstrual dela muito forte, tal. Isso é recorrente. E o que ela sente é a mesma coisa que a mulher hétero. Isso. A cólica, a incomodação. Aí eu falei para ela o seguinte, filha, porque ela faz tratamento tudo e eu não me meto, eu não entro na minha linha para falar lá. Eu acho que tem que ser bem as partes. Eu falei, agora vou ter que entrar como terapeuta, como pai aqui, porque está ficando complicado. Eu falei, filha, você escolheu uma opção, tá? Ótimo, curta, seja feliz. Mas então para de brigar com teu útero. Faz sentido? Faz. Ela não gostaria de ter. Não, para, aceita ele, tá tudo certo. Você nasceu assim, você vai ver que daqui para frente vai passar. Ela ficou, foi no telefone isso.
ela ficou, eu não sei, uns 2 minutos de silêncio. Tá tudo bem aí? Pai, eu nunca pensei nisso. Você vê a pancada emocional que teve nela. Ela vai melhorar, eu tenho certeza. Vai parar de ter tantos problemas. Vai, porque ela vai se aceitar. Lembra? Você tem se auto-reconhecer. Ela se auto-reconhecendo como um ser que foi formado como com os órgãos femininos, mas ela escolheu ter uma outra opção. Tá tudo certo. É por isso que o Clóvis de Barro tem uma frase que eu falo também sempre. A cada instante da sua vida, você escolhe uma vida a ser vivida. Não é o próximo instante, é a vida inteira. Se ela escolher agora entender isso, ela muda a vida, o aspecto de vida. E assim é o homem. Sim, porque eu vejo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele sabe porque isso, aquilo, aquele outro. Eu disse, tá, mas é tudo igual. Mas daí é porque realmente vem essa herança. Sim. Né? No genes, parece, do homem e da mulher. Não, e vem mesmo, tá? Não nem parece. A expressão está lá. E isso que é legal que a neurociência está chegando agora. Porque mesmo a psicologia não era muito afim disso não, tá? Então, assim, não é assim. Quando você percebe, quando eu faço análise da psicogenealogia, eu faço análise como parapsicólogo, e você vê o que aconteceu no processo de gestação. Eu vou contar um negocinho para vocês bem rápido aqui, que acontece muito com o homem também. Uma colega, ela estava já acho que faltava 6 meses para terminar um curso na faculdade. Quer dizer, filho de um grande amigo. Ele falou, fala com ela, tá, fui lá. E eu falei, por que você quer parar? Ah, não é isso que eu quero. Então, você está no final, né? Não, eu falei, tá, beleza. Cadê a tua mãe? Vamos conversar nós 3? Vamos, sentou lá. E aí, querida, como é que tá? O que aconteceu no finalzinho da tua gravidez? Teve isso, aquilo, achei que não ia. Falei, você tá vendo o que está acontecendo contigo? Falei, na frente dela, você está com medo de mudar de fase, porque a tua mãe teve medo de mudar de fase. Programou em você. Terminou a faculdade, já fez outra, está indo muito bem, obrigado. Eu vou precisar chamar o Jefferson aqui de novo para falar desse outro assunto, porque nós já estamos em cima. Muito legal, e né? Tem umas coisas que ainda preciso falar. Por exemplo, a RESH nem todo mundo conhece. Sim, que é a Rede de Saúde do Homem, que o Jefferson é presidente, e que foi criada justamente com o objetivo de dizer, acordem. Porque as mulheres já têm a Rede Feminina de Combate ao Câncer, as mulheres por si só já procuram ajuda, até não só por causa do organismo, do físico, mas acho que eu não estou bem. As mulheres costumam brincar, acho que eu estou louca, vou procurar uma ajuda. Homem demora mais, né? Demora mais. Para tudo. E o incentivo nosso é isso aí, sabe? Vá, porque a tua psique, teu cérebro faz parte de você. Não é só o seu coração, não é só o seu rim, não é só a sua próstata e não é só o seu pênis. Sendo bem claro. E esses órgãos sofrem se você não está cuidando do restante, né? Então, olhe para isso, homem, porque a nossa, como a Rede Estadual de Saúde do Homem, é um olhar integral para o homem, que o homem se mata por aquele macaquinho que fica pulando no cérebro e não tem domínio e explode algum órgão. Então, você que está aí nos ouvindo, a grande importância é sim tratar a próstata. Para nós é algo extremamente importante. Sim. E deixa o homem desnorteado quando acontece alguma coisa dessa. O medo que eles têm. Não é? Mas não se cuida, né? Não faz os exames, né, preventivamente para evitar isso. Exatamente. Aí depois ficam morrendo de medo, né? Mas é muito interessante a gente falar que os homens têm que tratar de tudo, que é do seu mental, da saúde física, alimentação e tal. Porque como as mulheres se cuidam mais, né, Jefferson, também nós estamos vendo um desequilíbrio nas relações. Né? Porque o homem não se cuida, o homem fica doente, ainda briga, ainda chateia. No mental, as mulheres estão buscando mais se entenderem mesmo, se conhecerem, e ao momento que a mulher está se conhecendo e o homem não está se conhecendo, começa a haver uma dificuldade na relação. Sim. Nós estamos vendo muito isso hoje em dia, que todo mundo reclama que não se acerta. Aí acontece uma coisa, nós estamos criando homens fracos no mundo, acho que todo mundo... Eu não quis falar isso, foi ele que falou. Pode brigar comigo, não é com ela, tá? E o dizer que sou eu, né? Não, estamos criando homens fracos no mundo. E as mulheres estão se fortalecendo. Isso. Mas, e o problema é que você não consegue entender que não é uma disputa. Isso. É simplesmente um grau de evolução. Então evolua você também. Do que ficar olhando para ela e falando, está tomando meu espaço. Está tomando seu espaço, você deixa. E não é deixar no sentido de brigar por aquilo, não. Cresça, evolua. Faça a mesma coisa, se olhe, as mulheres se tocam mais. Homem, 1% dos homens tem câncer de mama, você sabia disso? Então se toca, vê se está tudo em ordem com você. Sabe assim, essas coisas é bastante importante fazer, e o homem tem que andar para esse lado. Exato, isso que você falou, né, que não é uma disputa, e realmente não é. E o que a gente vê boa parte fazendo? Eu vou tentar diminuí-la para ela caber no meu mundo. Isso. Por que ele não procura? Poxa, ela
está se fazendo isso, vou eu também. Porque é para todos, o conhecimento é para todos, né? O cuidado é para todos. Então vamos parar de achar que a mulher está querendo ser mais que o homem isso, aquilo. Nós não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para ser felizes. Existiu um movimento feminista em um determinado ponto da humanidade. Lá no passado foi necessário. Hoje as mulheres, elas querem crescer e evoluir, não querem ficar mais em casa. E não querem crescer sozinhas, esse é um ponto importante. Sim, claro, para as mulheres tem que entender também que existem papéis. E a mulher também não pode passar do papel. Sim, é muito homem importante. E mulher muito bem definido. Muito no relacionamento, na empresa, bem definido. Na minha empresa mesmo, a grande maioria das chefias são femininas. Por quê? Aconteceu, talvez. Não dá para ir mais longe, mas dá para conversar aqui de uma forma no outro diferente. dia. Sabe por quê? Em regra, você lembra da primeira frase que eu falei lá? Não existe empresa, existem seres humanos nos negócios. Isso. A mulher tem a percepção de cuidados maior. Então, automaticamente, nós... e veja, nós não falamos vai ser mulher aqui, tá? Não foi assim. Aconteceu. Foi acontecendo, porque os cuidados que ela tem com o ser humano que está lá são mais evidentes do que os homens, que infelizmente ainda tem essa idiotice que eu falei para vocês aqui no começo de alguns deles. Então, dado a esse aspecto, a mulher ela tem realmente esse cuidado. E nós precisamos de cuidar do outro ser humano como a gente cuida de nós, né? E você, homem que está nos ouvindo, também evolua nesse aspecto para que você leve amor para o próximo ser humano, para que ele possa evoluir. Seja um líder de fato, né? Na sua vida e para os outros. Independente se ser humano é uma mulher, né, que você quer levar para a cama, se é teu filho, se é a esposa, se é o teu funcionário, mais amor na vida. Mais amor na vida. Então você quer deixar um recado final, Jefferson, porque é muito bom, eu vou mandar para um monte de homem esse podcast. Manda, ficou legal. Um recado final para os homens e para as mulheres também, para elas entenderem também. Ter um pouquinho mais de paciência com esse homem. Isso. Gente, é muito simples. Olhe para o outro ser humano com amor. E faça movimentos que te levem à felicidade. Se o negócio não está funcionando, você não está sendo feliz, não está sentindo felicidade, reavalie se isso não está dentro de você, que às vezes não está, às vezes não, a grande maioria não está no outro. Então, o recado que eu dou, Eliane, para todos e para todas que estão nos ouvindo, é realmente olhar para o ser humano no modo de alma, não só de um aspecto físico. Todo o aspecto físico que você mencionou aí vai acontecer. Tá? Natural, isso faz é natural, parte. Mas o outro resgate e evolua. Nós, da RESH, estamos colocando também a espiritualidade, que é nesse sentido de colaborativo, enxergar o ser humano, não é religião, de uma forma para que a gente possa ver. Então, nós queremos uma sociedade assim, e nós estamos trabalhando muito com a rede feminina. Muito. A gente trabalha junto. Então, uma boa parceria, né? Porque a gente exemplo. Porque a gente fala de saúde. Exatamente. A gente fala de saúde. Então, é muito... E sabe por que eu quis te trazer aqui, Jefferson? Porque assim, estamos falando da saúde do homem, mas a maioria que assiste podcast é mulher. Sim. E são as mulheres que influenciam os homens Exatamente. a se cuidarem. A dizer, você está precisando disso, está precisando daquilo. Às vezes não é nem físico, né? É um terapeuta ou uma terapia. Tem homem que está com dor nas costas e não procura um massagista, só quando trava e não consegue mais andar. Sim. A gente não, deu uma dorzinha, já vai lá procurar. Isso, já corrige, já pois vai. É isso aí. É diferente, e parabéns, né? a todos vocês, né? Que não deixa crescer o negócio, né? Porque depois que o leite derramou, aí a situação é um pouco mais complicada. Resolve também, mas é um pouco mais complicado. Então, se não for muito mais complicado, então, seja proativo e não reativo. Então tá, por aqui encerramos, né? Espero que tenha ficado assim, um conhecimento para esses homens começarem a pensar um pouquinho mais, sim, as mulheres alertarem. Você quer deixar as tuas redes sociais, Jefferson, para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho? Sim. Basicamente hoje no Instagram, mas eu estou começando ainda, você vê que não tem tanta coisa lá, né? Mas é o Jefferson_Zominhan, né? Depois... Que é um G mudo, para as pessoas entenderem. Então, isso. Jefferson com 2 Fs, underline, Zomignan, Zominhan. E depois vai ter outras coisas assim, vai começar a aparecer outras coisas mais legais lá. Né? Então, seja bem-vindo. Então tá, ficamos por aqui hoje, né? E peço que quem gostou, curta, compartilhe, envie para os homens da sua vida, né? Porque é muito importante. Vamos começar a construir uma sociedade melhor, com homens e mulheres se ajudando. E até a próxima.